Fala, galerinha do Espírita Pop, nossos amados poppers, bem-vindos para mais uma roda de conversa. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês estão se juntando a nós, mas sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, Matheus e eu, novamente para conversarmos com vocês de um assunto muito pedido, que é sobre a morte dos animaizinhos, esses seres que chegam e conquistam os nossos corações. E aí, pessoal, a gente fica nessa dúvida, né? O que acontece com esse serzinho que eu amo tanto e que desencarnou, que morreu? A gente vai botar no título aí cachorrinho, mas pode ser gato, peixe e qualquer pet que você pensar. Inclusive os animais silvestres, né, Matheus? Que o pessoal pode ter essa dúvida em relação a eles também. Vamos falar um pouquinho do que acontece. Dúvidas frequentes. O espírito do animal, espírito já vamos colocar aqui entre aspas, ele continua na minha casa por um certo tempo? Existe uma colônia dos animais, como se fosse um paraíso para onde eles vão depois que desencarnam? Ele pode encarnar ou reencarnar num animal que eu vier a adotar depois ou comprar? Eutanásia, fazer ou não fazer a eutanásia? Como proceder, já que a gente sabe que nessas nossas relações aqui já nessa fase de seres humanos, o espiritismo não indica de forma alguma. Outra dúvida que o pessoal ficava também é se o animal pode reencarnar depois já num ser humano, e esse ser humano acabar fazendo parte da família, como um filho, uma filha, ou alguém da casa do vizinho, seja lá de onde for. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vocês viram que vai ter bastante coisa, vocês não podem perder, e a gente aguarda vocês depois da vinheta. Até lá! E aí, pessoal, então, para você que está aí acompanhando a gente, que deve estar com todas essas dúvidas que a Camila colocou na cabeça, né? Toda essa questão dos animais, de como é que funciona quando eles desencarnam, tudo. Eu sei que isso é um momento muito difícil, muito complicado para todo mundo que passa por essa situação, né? E, assim, sinta-se à vontade de deixar suas perguntas aí nos comentários, né? É sempre importante a gente lembrar que, independente, né, de todo o papo que a gente vai ter aqui técnico, é sempre importante você também contar com as pessoas da sua família aí, os pessoal que tá à sua volta, para te ajudar a passar por isso, porque a gente vai explicar muito, sanar as dúvidas, mas também tem que ter a parte de ajuda emocional, né? O suporte emocional aí de vocês. Então, sinta-se à vontade aí, vocês estão aqui na mesa com a gente. Isso aí. Porque a gente que já teve um animalzinho que desencarnou, sabe como é sofrido, sabe como dói, e como a gente sente da mesma forma como acha ou até já sentiu por um ser humano. Uhum. Tem gente que faz chacota com isso, fala Sim. E acha até errado comparar. Mas amor é amor. Uhum. E eles também nos ajudam até nesse processo de aprender a verdadeiramente amar. Então, dói, é sofrido, vamos acolher esse momento de luto, nos permitir vivenciá-lo, mas tentar dar a volta por cima, porque a partir desses conhecimentos que a doutrina traz, a gente sente um alívio de saber que vai ficar tudo bem com eles, Sim. E que tudo continua maravilhosamente bem, e como a gente quer que eles fiquem bem, para eles é progresso. Então, tentar mudar o foco da coisa e lembrar disso e ser muito, muito gratos pela oportunidade de ter vivenciado com eles determinado tempo, e a gente nunca mais vai esquecer. Já deixando o merchan aí também, né? Porque essa questão toda de aprender a desapegar e tudo, a gente falou no outro programa que a gente gravou, né? Que foi o Deixar Ir. Então, quem quiser aí, já aproveita e procura aí. Isso aí. Que daí acho que a gente até citou, né? A questão de animal também, né? Sim. Parte, então é bem interessante. E se não citou, tá citado. Então vamos começar, Matheus. Falando sobre logo depois que o animalzinho morre. Se ele conserva a sua individualidade, a consciência de si mesmo, como acontece com os espíritos, já que somos nós ao desencarnar. Sim. É bem complicada essa questão, né? Que a gente ainda tem fica muito nebuloso, né? Essa parte dos desencarnos dos animais, né? Como é que funciona. E assim, a gente tem que pensar que todos nós passamos por um estágio, né? Que a gente passou por vários estágios ali na natureza, não, mineral, vegetal, animal, né? Então, assim, os animais têm semelhanças com a gente, mas têm diferenças. E no desencarne, tem algumas diferenças com relação, né, a essa questão dos animais. O período que eles passam lá, né, é um pouco diferente do período que a gente passa quando a gente desencarne, né, que é o período que a gente fica ali um tempinho na erraticidade, né, que a gente chama aqui no espiritismo. A erraticidade deles é um pouco diferente. Então,
não é exatamente como nós passamos, que a gente fica, a gente aprende, a gente estuda. A deles é algo muito breve, é uma experiência muito rápida, eles são utilizados para alguns trabalhos e tudo, mas é algo bem peculiar, específico para os animais, né? Então, já tirando um pouco das dúvidas aí, já deu uma resumida boa. Não é assim exatamente igual a gente, eles ficam lá, eles refletem, eles dão uma visitada na família, um pouco... A gente vai ponto a ponto pra ficar mais claro pra todo mundo. Eu acho que o primeiro ponto que eles devem ter ficado um pouco confusos, talvez, né? Não sei qual é o seu conhecimento da doutrina, mas somos todos aprendizes, que você falou assim que a gente já passou por vários reinos anteriores a este, que é o hominal. Sim. E então fomos animais um dia. E tem pessoas que ainda não sabem disso, estão sabendo agora ou até não acreditam nisso, mas isso tá em vários momentos espalhado pela doutrina. Temos até episódio no programa aqui da Comunhão Partiu Falar de Espiritismo, em que a gente aborda isso detalhadamente. A gente só não vai entrar nesses detalhes de explicar como isso se dá, porque o nosso tema é outro, né? Pra não tirar o foco. Mas assistam lá, deem uma conferida. Sim, já fomos animais. E os animais, então, como você falou, um pouco diferente. Eu trouxe aqui a referência para vocês da questão 598 do Livro dos Espíritos, porque Kardec vai lá perguntar se ele conserva a sua individualidade e a consciência de si mesmo. E aí, os espíritos dizem assim, que a individualidade, sim. Porque ele não volta a fazer parte de um todo. Imagina um negócio que desintegra, que não tem forma, e aí volta a fazer parte, sei lá, do fluido cósmico universal. Não. Ele mantém a sua individualidade, mas não tem consciência de si mesmo. Essa consciência de si mesmo seria de saber, assim, quem sou, onde estou, o que estou fazendo aqui, cadê minha família? Sabe, esses pensamentos e essa consciência que fazem parte de quem sabe o que está acontecendo. Eles não estão entendendo, na verdade, eles não estão nem acordados, eles estão num estado de sono. Correto? Sim. Até acho que Leon Denis fala um dos livros dele, eu não vou lembrar certinho o nome dele. Sim. Mas ele fala um pouco dessa questão, né, dos estágios que a gente passa, tudo, né? E realmente para os animais é algo um pouco, né, diferenciado, porque a gente tem a gente passa do ponto que a gente começa todo mundo com um princípio inteligente, né? E a gente vai crescendo e ganhando a nossa individualidade até o ponto que a gente chega no reino nominal, né? O animal, ele já tá num ponto um pouco mais avançado ali, comparado aos vegetais, ao mineral, tudo. Então, ele já tem um pouco de individualização, mas ele ainda não tem a consciência de si mesmo, né? Então, ele ainda não pode chegar e afirmar que, eu sei quem eu sou, né? Ele pode fazer as próprias escolhas. Tem memórias. Ele ainda é um pouco, vamos dizer, confuso, assim, essa parte. Não é super nítido, né? Sim. Mas eles não têm essa individualidade igual a gente, essa consciência igual a gente, até mesmo de que eles são animais, do que eles são exatamente, né? Então, é bem diferenciado. Não tem uma regra também exatamente para como é que vai acontecer para cada tipo de animal, entendeu? Então, é tudo bem diferenciado. Mas eles sempre têm um amparo também da espiritualidade amiga Nunca que tá falta. ali, né? Então, assim, tem uma equipe responsável para lidar com toda essa questão de reajuste, né? De ajudar eles aí na própria erraticidade deles, né? Isso. Aí a gente tá repetindo bastante essa palavra de erraticidade, o pessoal talvez fique... Mas o que é erraticidade, né? Sim. O que é o estado errante? E o espírito, na sua forma natural, é o estado errante, que é estar fora do corpo, num estado só do espírito, no plano espiritual. Sim. Então, todos somos errantes ao desencarnar. A única categoria de espíritos que já não se encontra nessa situação são os espíritos puros. Por quê? Porque para estar dentro dessa condição de espírito errante, em algum momento a gente vai reencarnar. Ou seja, é uma espera no plano espiritual que pode durar mais ou menos e ser menos ou pode ser sofrida ou feliz, mais agradável de acordo com a nossa evolução naquele momento e o peso que a gente traz na consciência, mas em algum momento a gente ainda vai reencarnar porque tem essa necessidade ainda. Os espíritos puros não reencarnam mais, então eles já não são considerados. Esse é o estado deles já definitivo. E o nosso não, é um intermediário, ele transitório. Mas estar mergulhado na carne, que é quando nós estamos encarnados, isso aí não é o nosso estado natural, porque nós somos espíritos. E os animais, o Kardec perguntou se eles ficam, né, nesse estado errante. Eu botei aqui na questão... a questão 600 do Livro dos Espíritos. E eles vão dizer assim, olha, estado errante não dá pra chamar, porque só espírito fica nesse estado. Que somos nós. Por quê? Porque já nos individualizamos. Sim. E adentramos no reino hominal. Os animais, eles ficam numa espécie de erraticidade, é a resposta dos espíritos. Porque não estão unidos ao corpo,
mas não é um espírito errante. Aí, o que significa isso aqui também? Pra gente entender que animal não tem espírito. Animal tem alma. Eles falam que a gente pode... É uma espécie de alma. A gente pode chamar de alma só pra gente ter um vocabulário pra usar, porque eles avisam várias vezes que faltam muitas palavras pra definir coisas que a gente ainda não entende. A gente ainda tem muito para crescer em nosso vocabulário. Muito pra aprender. Mas eles falam que chamar de alma, agora espírito não. Sim. Até mesmo que o espírito em si, ele define como, justamente, quando a gente chega nesse estágio onde você tem consciência de si mesmo. Como ele não tem, a gente não pode chamar ele de espírito por si só, né? Mas ele tem uma certa... Ele é uma inteligência, vamos colocar assim, de certa forma, né? Ele é uma alma, ele tem um tipo de inteligência, mas ainda instintiva, não... é limitada. É limitada, mas ele ainda não é o ponto onde ele tem a consciência de si próprio para poder se chamar de espírito humanoide, né? Humano, né? Vamos colocar assim. Nessa mesma questão 600, que eles vão dizer que é uma espécie de erraticidade, eles também complementam com uma informação que é muito importante. Eles falam que existem espíritos que são designados como uma missão, um trabalho, de classificar esses animais depois do desencarne e quase que imediatamente utilizá-los. Sim. E às vezes a gente fica com essa dúvida do quase que imediatamente, o que significa? Aí eles, para terem certeza de que a gente entender, eles complementaram falando, não dispõem de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Essas outras criaturas podem ser outros animais, como podemos ser nós, a família, ou qualquer outro ser humano. Porque a gente fica nessa dúvida, será que meu animalzinho, ao desencarnar, veio me visitar em casa? Veio passar um tempinho, uns dias? É quase que imediatamente, porque no espiritismo a gente não fecha nada, não tem regra, existem exceções. Então, pode acontecer? Pode, mas é exceção, é raro. E como que eles são utilizados através dessa classificação dos espíritos? Ou eles reencarnam quase que imediatamente, ou eles são utilizados para trabalhos no plano espiritual, que mais à frente a gente vai explicar, né? Até mesmo que você tem que pensar, né? Eu já vi até alguns palestrantes falando sobre isso, que vamos pensar no sentido prático, né? Qual seria a utilidade do animal ficar na erraticidade, né? Ali ficar no plano espiritual, sendo que isso não necessariamente afetaria para o progresso dele, porque ele não teria, né? Por exemplo, como a gente tem, né? Quando a gente desencarna, a gente tem todo um período de reflexão, que é onde a gente repensa nossos atos. Por causa da consciência. Da consciência, da memória que a gente tem. Isso. Os animais, eles não têm isso. Então, assim, não teria muita necessidade deles ficarem perambulando, né? Por lá. Então, logo que eles desencarnam, a própria espiritualidade já auxilia ali no encaminhar para ele já voltar e ele já continuar no processo evolutivo dele. E tem esses casos especiais também, onde são utilizados para trabalho. Então, a espiritualidade ali já tenta auxiliar já no desenvolvimento deles, porque não teria o sentido deles ficarem perambulando sozinhos, né? Já que eles precisam desse auxílio da gente, né? Isso. E aí, a mesma coisa perambulando em casa, né? Vindo visitar a gente. Se eles não têm consciência de si mesmos, de quem são, e nem de reconhecer a gente, eles estão num estado latente, que é um estado de letargia de sono, como que se daria isso? Então, é muito raro. É muito raro, mas vemos histórias aí na internet que dizem que, por exemplo, já aconteceu com o Divaldo, dele acabar vendo um pastor, por exemplo, na casa de uma família que ele foi visitar, que já havia desencarnado. Histórias do Chico também, em relação a animaizinhos, de que voltou a reencarnar o mesmo cachorro ali naquele seio, ou que tinha os mesmos trejeitos e parecia muito ser um retorno. Então, a gente vê essas histórias na internet. Não estamos aqui para dizer que são mentira, quem somos nós para isso, mas para trazer o que a doutrina fala, e a partir daí, cada um ter a fé raciocinada de achar, não, então agora eu vejo dessa forma, daquela forma, sabendo que o espiritismo também está em constante construção, e tudo não se fecha de uma maneira. É aberto à interpretação de muitas pessoas. Totalmente aberto. E eu trouxe aqui também uma informação do livro Evolução em Dois Mundos, Matheus, que é do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, porque ele vai trazer, dizendo pra gente que, em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que eles desenvolvem os companheiros. E, qual ocorre entre os animais inferiores, então não só os mamíferos, como esses animais considerados inferiores em relação aos mamíferos, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, porque eles vão progredindo também, não possuem pensamento contínuo
para a obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma. Então, aqui, mais uma vez, a gente está trazendo uma referência sobre essa questão do pensamento contínuo. Por quê? Porque pensamento contínuo é próprio de espírito. É o que vai fazer a gente ter essa consciência e pensar, são os pensamentos. Já eles estão mais movidos a desejos, a instintos, e nesse caso, quando já desencarnaram, nem isso, porque estão em estado latente. Quando encarnados, eles têm as ideias fragmentos, que são diferentes desses pensamentos contínuos, que aí sim está ligado aos desejos e aos instintos. É bem importante também lembrar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, eles têm uma região, uma parte ali, que eles falam muito dessa questão das diferentes tipos de inteligência também. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, que às vezes a gente está atribuindo, né, a inteligência humana e tudo, né? Mas tem que pensar que a gente tem vários tipos de inteligência. Da mesma maneira que os animais, eles têm inteligência. Só que ela é limitada. Isso. Ela é diferenciada da nossa. E instintiva. Então, instintiva. Então, assim, da mesma maneira que, por exemplo, as plantas têm uma certa inteligência. A maneira como elas interagem com o mundo, né? Por exemplo, elas têm meios de se comunicar, né? Meios de, por exemplo, quando uma morre, né? Quando uma desencarna, elas têm como liberar um certo tipo de químico no ar que avisa as próximas que está acontecendo. Então, tem vários tipos de mecanismos, né? Cada espécie de planta tem um tipo de mecanismo diferente. Da mesma maneira, os animais. É uma espécie de comunicação, uma espécie de inteligência. Mas não é uma inteligência, é um raciocínio, né? Não é algo contínuo. É algo que é muito específico daquela ocasião e é algo que a gente não considera, assim, necessariamente como uma questão de raciocínio, de causa e consequência ela fez isso exatamente porque ela pensou nisso. Não, aquilo ali é uma reação instintiva, né? Faz parte da natureza daquele animal, daquela planta, né? E o que for. Para dar uns exemplos, e talvez ficar mais fácil de visualizar quando a gente fala das ideias fragmentos e dessa inteligência limitada instintiva, por exemplo, o animal, ele está com fome. Então, ele vai procurar algo que comer. Sim. E se ele nota, por exemplo, que o seu dono é uma fonte de alimento, né? Que quando ele chega até determinado ponto, se ele faz determinada cara, se ele bota a patinha em cima, se ele chega perto do pote, ele recebe, ele não tá pensando assim, eu vou convencer ele porque ele não resiste ao meu olhar. Não. É como uma ordem de comando para fome, para frio, para dor. Eles vão reagir de acordo com isso e buscando a satisfação desses instintos. Mas também, dependendo do animal, se ele for assim, mais evoluído dentro dessa escalonagem deles, como, por exemplo, é o caso dos animais domésticos, como cachorro, gato, entre outros, eles já estão começando a praticar essa questão também de desenvolvimento dos sentimentos, e é por isso que, às vezes, a gente vê determinadas atitudes que são até exemplos para nós, né? Que somos, às vezes, muito mais frios e calculistas e olhamos para os animais e falamos, nossa, são exemplos de anjos, de onde a gente quer chegar. E não deixa de ser. Eu trouxe até aqui uma passagenzinha do livro dos Médiuns, em Mensagem do Espírito Erasmo, ele vai falar em certo trecho. Reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e os sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade. Então, eles começam a treinar essas qualidades, que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Sim. Isso é pra gente sanar aquela dúvida de, nossa, então, se são ideias fragmentos, se é só instintivo, se eles não têm consciência, por que às vezes eles agem como verdadeiros anjos? É muita questão de comportamento, né? Sim. É como a gente observa, né? Quando você treina um cachorro, o que você tá fazendo? Você tá condicionando definindo uma condição em que quando aquilo acontece, o cachorro já assimila, né? Já instintivamente, às vezes, já responde de uma certa maneira. E isso tudo que a gente vai fazendo, né? Que a gente vai adestrando, né? O cachorro, o pet, isso vai modificando ele de uma maneira que ele não teria como ter esse condicionamento dentro da natureza. Na natureza realmente é algo muito mais visceral, né? Isso. Algo muito mais instintivo mesmo ali, no ponto de que ele tá o tempo todo
agindo no sentido de, eu tenho que fazer isso para sobreviver, né? Fazer não conscientemente, ele tá pensando instintivamente, né? Ele faz isso para sobreviver ou ele não faz, né? Então, já quando você coloca ele ali num termo onde ele tem uma certa sociabilidade, então, você já altera. Então, isso que a gente muitas vezes vê refletido no animal pra gente, né? E coisa que, normalmente, você não vai ver num animal selvagem. Perfeito. Desencarnando, os animais, eles podem reencarnar quase que imediatamente, ou eles podem ser utilizados em trabalhos. E aí a gente fica assim, como assim trabalhos? Que é quando eles ficam nessa espécie de erraticidade por um tempo. Primeiro, eu peguei aqui uma questão do Livro dos Médiuns, a 283, que fala sobre evocação dos animais. Mas ele vai além e diz que, depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente. Então, de novo, corroborando com aquela questão de que fica num estado sonambúlico, né? E é logo utilizado. Aqui a gente vê que, lá na questão 600, eles usam quase que imediatamente, e aqui, logo utilizado. Já frisando como não dura muito, usando uma palavra diferente, mas aqui ainda mais incisiva nesse sentido. Por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, ou seja, reencarnar. Em os quais continua ele a obra da sua elaboração. Porque ele vai progredindo cada vez mais até se tornar homem. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Porém, há essa espécie de erraticidade. Então, aqui a gente trouxe o exemplo do Nosso Lar, que é um livro psicografado pelo Chico, de autoria do espírito André Luiz, e ele vai falar de um resgate que estava acontecendo no umbral quando, de repente, abre aspas, para ficar bem claro, de repente ouvi o ladrar dos cães, a grande distância. O que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, procedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos mauares, que são parecidos a mulas ou burros terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Aí olha que legal, por que eles produziam esses ruídos. Laura disse para ele: os cães facilitam o trabalho. Os mauares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário, porque deve ser frio pra caramba lá no umbral em alguns lugares. E ela falou que eles fornecem esse calor. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos bis, viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Porque a gente sabe que o que forma o umbral são os pensamentos daqueles que estão sintonizados ali. Então, eles como que vão comendo, sabe? Ela usa aqui esse termo de devorarem as formas mentais e odiosas. Olha que massa! É tudo um equilíbrio, né? Você vê que como cada pedacinho da criação, né, tem a sua função, né? Então, isso aí é fenomenal. Também tem várias outras obras, né, que citam os mensageiros, tem bastante, né? A Ivone de Amaral Pereira também tem umas obras que ela cita. Tem até uma famosa dela, que eu não vou lembrar exatamente qual é a obra, mas que ela cita que em desdobramento ela via vários cavalos correndo e tudo, e ela ficava deslumbrada. Então, assim, tem várias histórias onde a gente vê que esses animais estão lá e, geralmente, eles estão lá cumprindo uma certa função. Sim. Nem que seja ali para o próprio ambiente, né? Como você colocou aí, né? As aves e tudo. Então, assim, nada é por acaso. Se eles estão ali no plano espiritual, eles geralmente estão sendo usados para alguma coisa e, geralmente, eles não ficam lá a ermo, né? Assim, sem nenhum cuidado, né? Sempre tem um objetivo, né? Então, justamente pelas questões que a gente falou, não há o objetivo, não teria sentido nenhum o animal ficar completamente solto ali se ele não ia acrescentar nada para a evolução dele. Né? E mesmo quando ele age nesses trabalhos, não é porque ele está tendo consciência de si mesmo, é sobre o mando, a ordem dessas equipes, né? E eles agem assim, impelidos, como se fosse uma hipnose. Exatamente, é como a gente tem na vida real, né? Os próprios animais que a gente implementa para fazer trabalhos que, né, auxiliam a gente, né? Os cães farejadores, cães de suporte emocional. Isso. Então, eles não necessariamente estão fazendo aquilo ali, né, por uma vontade própria deles de ajudar. É um condicionamento que a gente coloca para eles.
deles, mas não quer dizer que isso também não auxilia no crescimento deles, né? É verdade, não, perfeito. Bom, a gente já falou muito, então não vai dar para entrar em detalhes aqui do que eu tinha pensado em trazer, e o Matheus também, mas eu vou citar, porque se vocês ficarem com interesse em saber mais, vocês colocam aí nos comentários e a gente fala sobre. Mas, se eles continuam reencarnando na mesma espécie sempre... Se eles têm que reencarnar em todas as espécies até se tornarem homens, né? Ou seja, espíritos individualizados. Se existem animais nos outros mundos mais evoluídos e como é que eles são por lá. E lembrando que se os animais se tornam seres humanos em algum momento, espíritos... Não achemos, por causa de alguns filmes que tem bastante na Netflix, de que o animalzinho desencarnou. E aí reencarnou como filho da família, como a filha, ou como alguém próximo. Não tem como, porque as nossas primeiras existências enquanto seres individualizados, espíritos, são, assim, naquela categoria primitiva de neandertais. Não tem como já vir pra nossa situação, porque a gente passou por muita coisa pra estar aqui desse jeito. É um salto muito grande. Exatamente. Não existem saltos quânticos. Mas, um dia chegaram lá, e esse encontro pode acontecer mais pra frente. Primeiro, se a gente se atrasar demais na nossa evolução. Ficar estagnado, basicamente. Ou então, porque a gente vai estar ajudando, talvez, de uma posição mais evoluída, ser mentor, por exemplo, de um dos nossos animaizinhos que já se individualizou, vai saber, né? E da eutanásia, pra finalizar a eutanásia, porque a gente falou isso no início, então tem que citar esse tema, que já que eles não passam por expiação, a eutanásia seria possível, né, Matheus? Por quê? É algo bem... Sim, também a gente tem que sempre considerar o lado humano, né, da história, onde é algo que tem que ser pensado ali no ciclo familiar. Eu mesmo, particularmente, já passei por uma situação, né, onde a gente realmente optou por poder fazer a eutanásia, né? E, assim, a gente tem que pensar que hoje em dia também a gente já está num ponto onde a medicina veterinária está muito avançada. Então, você realmente consegue tentar fazer o melhor possível para o animalzinho, mas chega num certo ponto onde ele não vai necessariamente, ele não vai viver uma vida normal e acaba que isso pode... E tá sofrendo muito. Acaba que ele só vai sofrer, ele não vai trazer mais felicidade nem para você e nem para a família. Às vezes, por um apego emocional nosso, isso. A gente tenta... egoísmo até. Exatamente, a gente tenta manter ali. Então, tem que ser um certo ponto que realmente você já vê que ele não tá mais... Né, tendo nenhum tipo de conforto, que já está mais no sofrimento, que realmente é mais interessante fazer a eutanásia, dar a oportunidade. Lembrando que como eles vão, né, para o plano espiritual, eles logo já vão voltar. Então, assim, você tem que dar essa oportunidade do desapego seu, né, e deixar, às vezes, o animalzinho ir, né, porque é muito complicado. Óbvio que tem que ser no seu tempo, tem que ser né, nos termos e condições aí da sua família, para você chegarem nisso. Graças a Deus, no meu caso, assim, eu achei que foi muito tranquilo, porque o meu cachorro já estava há muito tempo já sofrendo. Eu mesmo já estava observando isso, já estava pensando que já estava no momento dele ir embora. Mas eu deixei, né, um bom tempo ali, né, minha irmã, que é mais apegada, minha mãe, a chegarem à conclusão por elas mesmas, até que chegou um ponto. Respeitou, né, o tempo delas também. Exatamente. Porque o importante é reparar em por que eu estou tomando essa decisão. Não quero mais gastar, não quero mais ter trabalho, tô de saco cheio, tá sendo um fardo pra mim. Ou porque a gente realmente tá se empatizando pelo sofrimento do outro, que é o do nosso animalzinho amado, ver que ele tá em uma fase em que ele não vai mais melhorar, como já é um prognóstico normalmente dos veterinários, e a gente só tá... enrolando para algo que vai acontecer e num sofrimento que não tem necessidade. Por quê? Porque eles não passam por expiação. A grande diferença para nós é que, como nós passamos por expiações, esse sofrimento, esse período, às vezes, de intenso sofrimento antes do nosso desencarne, se faz necessário para a nossa evolução espiritual. São minutos, às vezes, preciosos que a gente perde, porque os espíritos falam para a gente não abreviar em nenhum minuto a nossa vida. Que só Deus, que deu a vida, que tem esse direito de retirar. Porque esse 1 minuto pode fazer total diferença para o nosso espírito se redimir e se arrepender de alguma questão. Agora, os animais ainda não estão nessa fase. Eles não têm do que se arrepender e do que se redimir, porque nem consciência tem. A gente só se arrepende do que tem consciência de ter feito. E se eles agem por instinto, como é que a gente vai cobrar alguma coisa deles? Então, não. Aí as pessoas ficam, mas se então não tem expiação, por que eles sofrem tanto? Tipo, passam por essas doenças, depois desse período aí que a gente acaba tendo que optar pela eutanásia, são maltratados, são abandonados. E aí, Matheus? É complexo. Acredito que, assim, primeira parte que tem a questão nossa, né?
E a gente tem que cuidar dos animais, assim, se eles estão sofrendo por nossa causa, isso é algo que acho que tem muito mais a ver com nós, seres humanos, do que necessariamente com o animal, né? A gente tem que repensar as nossas atitudes. Mas, assim, a evolução é um espectro muito longo, né? Sim. Como você citou aí em várias questões que a gente não vai poder entrar a fundo nesse episódio, né? Que os animais, eles vão passar por várias situações, várias espécies, vários mundos, né? E todas essas experiências carnais são necessárias também para a evolução do espírito que está em formação ali, da inteligência que está se formando. Então, essas situações também de dor e tudo, fazem parte do processo evolutivo deles. Não é algo que é por maldade, não é algo que é para eles terem uma reflexão moral. Aquilo lá simplesmente faz parte da natureza, né? Você vai ver que na natureza tem muitas situações que morrer ou correr, né? Uhum. Então, não é por maldade, não é maldade que o leão vai lá e mata a gazela, é por instinto. Então, e não é uma maldade de Deus, ela tá sofrendo, né? No momento que ela é abatida. Muitas vezes até nem sente nada, né? Então, isso tudo faz parte da experiência natural das coisas, né? Isso. E a gente tem que, às vezes, humildemente aceitar que faz parte. Óbvio que, nesse caso do nosso pet, a gente tem que também ter a decisão de quando intervir, né? Uhum. E os espíritos também falam que o que faz a gente realmente sofrer diante de situações como doenças e situações como essa é a nossa consciência. Sim, Ou seja, a gente tá racionalizando, a gente tem noção do que é aquilo, a gente fala, meu Deus, eu tenho pouco tempo de vida. Meu Deus, isso significa que o meu corpo tá todo se deteriorando, que os meus órgãos estão parando de funcionar. E por aí vai. A gente tem essa consciência de que a gente vai ter que se despedir de pessoas amadas, Sim. que a gente vai deixar de viver coisas que a gente gostaria. Então, é isso que pesa. E é isso que dói mais do que o próprio fato em si. E os animais não têm essa consciência. Sim. Porque como eles não têm a consciência, eles não têm também a projeção que a gente tem, né? Isso. A gente consegue projetar a gente no passado e no futuro. Isso. Então, pra eles não faz diferença. Não né? faz diferença. Eles estão vivendo no momento. A partir do momento que eles encarnaram, já é outro momento. Então, pra eles não tem esse peso todo que tem pra gente. E além disso, os espíritos também falam que há outras explicações que nós ainda não estamos prontos para entender, porque fica parecendo uma verdadeira injustiça, a gente sabe que Deus é justo. Sim. Mas eles falam assim, olha, em muitos momentos, todos eles vocês já perceberam que tudo se encaixa dentro dos desígnios de Deus. E tem um propósito muito maior e sempre bom, sempre de muito amor e muita misericórdia, muita justiça. Todos esses atributos lindos, maravilhosos dele. Então, eles dizem assim, um pouquinho de confiança de que essa não seria a exceção, porque não tem falha ali na metodologia divina, nessa sabedoria que tudo prevê e tudo antevê e passado, presente e futuro são uma coisa só. Então, agora, pode parecer uma injustiça, mas confia mais um pouquinho, espera, porque vai chegar o dia em que vocês vão entender, as coisas vão fazer mais sentido. Mas neste caso, agora, fiquem também com a fé, que é essa confiança de que eu creio em um Deus que é justo. E então, isso aqui tem um sentido maior. E é pro bem desses animaizinhos que a gente tanto ama. Sim, com certeza. A gente tem que sempre tentar fazer o melhor por eles. Então é isso, a gente queria o quê? Ficar aqui conversando com vocês por vários dias seguidos. Deu pra perceber, porque a gente se estendeu nesse programa, pedimos desculpas por isso. Talvez alguns tenham gostado. Coloquem nos comentários, ficaram com alguma dúvida? Aqueles pontos que a gente só citou, vocês gostariam de mais um episódio pra gente falar disso um pouquinho melhor? Tá bom? A gente aguarda, espera que vocês tenham gostado e nos vemos já numa próxima semana. Até lá!